No início foi estabelecido que os 4 imperadores eram as maiores forças do mundo, todos brigando pelo título de Rei Pirata, mas então em reviravoltas cada vez maiores, descobrimos que deuses reais existem e vêm diretamente de um século perdido e até mesmo anterior a isso. Quando a mãe natureza ruge, os deuses guerreiros revelam seu potencial e o Gorosei acaba de escalonar um próximo nível de poder, afinal eles são planetas e estrelas e os seus poderes são equiparáveis a de Nika. Quer saber tudo sobre o que acontece quando as estrelas anciãs finalmente se alinham? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, as coisas estão pegando fogo em Egghead, começou a mensagem do Vegapunk e o Saturno usou o que eu diria ser uma virada de chave nos níveis de poder e não só isso, no novo sistema de poder do mundo de One Piece, que são esses círculos mágicos que estão invocando os outros anciões. O que é isso afinal? Como se conecta a Nika, o Sol e os planetas que deveriam orbitar ele, mas que hoje parecem estar ligados a Imu-sama? Assiste esse vídeo até o final, galera, porque se conecta com muitas coisas dos tempos atuais, principalmente para quem lê o mangá, que tá muito legal, tem muita informação boa. Antes disso, posso pedir aquele recado rapidinho para vocês? Votar no mangão aí no Prêmio Best pra gente conseguir ficar no top 3. Se eu conseguir ficar no top 3, eu vou receber o prêmio de York. York tá vivo e eu vou estar... É eu, pô, pronto. Então se você gosta do canal, do trabalho, vota aí. Se você já votou, agradeço de coração, é só uma única vez. Se não votou ainda, não leva nem 5 segundos, cara. Clicou, votou no mangão aí, vai ter minha gratidão eterna, tá bom? Pronto, recadinho dado, vamos lá falar tudo sobre One Piece 1143. Então bora lá, Perjação. Nossa história se inicia com o Vegapunk e a sua transmissão. Ele conta ao mundo que essas ondas de pensamento estão sendo transmitidas através de filiais da marinha em todo o mundo. E mesmo que os marinheiros tentem cortar a transmissão, não vão conseguir porque o Vegapunk está forçando todos esses equipamentos. Os Dendemushi são capazes de transmitir voz, mas Vegapunk orienta o mundo a preparar um Dendemushi visual. Podemos ver Shaka e os outros satélites com ele também. Shaka sugere que as pessoas ao redor do mundo precisariam de algum tempo para preparar suas telas e o visual Dendemushi inicialmente dariam 1 hora, mas é tempo demais. Então Vegapunk diz às pessoas do mundo que ele vai esperar 10 minutos para que todos possam preparar as suas televisões. Vemos que o grupo de Usopp e Nami estão vendo a mensagem do Vegapunk, eles estão confusos sobre o que o Vegapunk está dizendo. Eu gosto como Oda, ele gosta de contagens regressivas em quase todo o arco, porque ele sempre usa um. De cabeça agora, só para trazer para vocês, ó, em Arabasta, com a bomba, que também tinha um cronômetro, e muitos dos arcos tem sempre uma corrida contra o tempo. Em Enies Lobby com a Robin, em Thriller Bark com o Sol, Punk Hazard com o gás venenoso, sem contar em Impel Down, que toda a saga foi uma contagem regressiva para o resgate do Ace. Temos a gaiola de Doff, que teve também uma contagem regressiva. Kaido levando Nigashima para o ano, teve uma contagem regressiva também. E agora o Vegapunk vai esperar 10 minutos para o seu próprio discurso. É legal que cria esse senso de urgência e deixa nós roendo as unhas. Porém, a diferença maior dessa contagem regressiva aqui que não é dos vilões, e sim dos mocinhos para o mundo. E coloca o governo mundial contra a parede. Então qual que é a parte importante dessa mensagem? O Vegapunk ele tem que mostrar alguma coisa para as pessoas, tá bom? E o que pode ser? Revelar mais sobre o mundo. Esqueçam revelar o nome de reino antigo, o que é os D, coisas que só vamos descobrir mais próximo do final, ou mesmo na última ilha. Não faz sentido ter essas revelações agora. Mas se revelar coisas relacionadas ao globo de Ohara é bem interessante, né? Ou o próprio mundo. Tem Noah ligado aos dilúvios, você tem Mother Flame disparando e a água subindo, tá bom? Então esse episódio tem toda essa temática também de estrelas se reunindo, as estrelas anciões contra o Deus Sol. E faz muito sentido que o Vegapunk conte por que o mundo é assim hoje. Bom, mudamos um pouco pro Luffy, ele ainda está agarrando a cabeça do Saturno ali, e os 4 membros do Gorosei lá em Mary Joyce chamam o Saturno e estranhamente parece que eles usam um tipo de telepatia para conversar. Eles questionam o que está acontecendo em Egghead e se o Vegapunk está realmente morto. Saturno confirma que sim, ele mesmo viu que o Kizaru matou o doutor, então eles deduzem que o Vegapunk deve ter usado a sua morte para acionar essa transmissão e provavelmente a fonte do sinal está na Labophase
The Egghead. Como não sabem determinar o que o Vegapunk vai dizer, o Gorosei toma uma decisão sobre como intervir. E vamos lá, galera. Primeiro de tudo, essa conversa é estranha, né? Vemos que o Saturno não mexe a boca durante essa conversa. E isso pode ser devido a um poder que conecta os Gorosei. Já vimos isso parecido antes, com a voz de todas as coisas. Roger, Oden escutaram os Reis do Mar, o Momonosuke conversou com os Unisha, mas também tivemos uma variação muito boa que é quando o Luffy conversou com o Momonosuke enquanto estava desmaiado embaixo da água e claro o Shanks, né, alertando ali o Aramaki fora de Wano para ele recuar da mesma forma. A diferença é que Mary Joyce para Egghead está a milhares e milhares de quilômetros de distância. Eu gosto de uma cena também do Usopp e do seu pai, o Yasopp, no filme Red, que apesar de não ter tudo canônico, tem umas coisas muito interessantes, né? Então no filme Red eles usam esse tipo de conversa também e é bem interessante que eles estão separados por mundos. Um é o mundo dos sonhos, outro é o mundo real. Como eu disse, não é canônico, mas é interessante porque o Oda ele vem abordando essa comunicação e a gente não sabe de fato o que é. Tá ligado somente ao Haki, mas como que funciona aqui agora para o Gorosei por conta da distância. De todas essas conversas que vimos, como eu disse, a do Shanks foi a mais distante, só que nós vemos ele projetando o seu Haki. Tem Haki saindo quando ele tá falando ali. Com o Saturno aqui, galera, ele tá meio mundo de distância. Então assim, se não é uma chamada normal, isso aqui é mais um dos absurdos sem explicações presente nos poderes do Gorosei. Vemos então como as pessoas do mundo estão reagindo e se preparando para receber o sinal do Vegapunk. Em Dressrosa vemos Rebeca, Léo, Kyros, todos preparando suas telas. O fato de vermos o Léo aqui significa que a grande frota, obviamente, não vai fazer parte do incidente de Egghead. Na Vila Fuchsia, Whoopslap diz que não tem projetor na vila, então eles vão escutar apenas a voz do Vegapunk. Na sede do jornal, Vivi fica confusa sobre onde o Luffy está na gravação e o Morgans diz que a transmissão deve ser pré-gravada. É noite, isso aqui é importante, galera. É noite em Water 7 e o Iceberg acorda e diz à sua genial secretária Alice para preparar algumas telas para transmitirem a mensagem do Vegapunk. E galera, eu vou falar uma coisa para vocês, prestem atenção aqui em Water 7, principalmente porque está de noite lá. Vocês vão ver durante essa mensagem várias partes, localidades do mundo e como Water 7 está muito próximo de diversas ilhas, deveria ser dia. Como estamos vendo à noite, pode ser que o Oda já está preparando esse mini cenário dele estar em outro ponto do mundo, porque o Water 7 já foi transformado em um navio. Isso aqui é importante pra caramba, hein? A gente tem um monte de teoria de que as plantas de Pluton podem ter sido usados no Sunny, mas e se foi usado em Water 7? E se o Water 7, além de ser transformado em um navio, também não virou uma arma de destruição? Eu acho que o Water 7 já está em movimento e o Iceberg, nosso George Clooney do mundo de One Piece, conseguiu transformar em um navio e por isso que o Oda faz questão de colocar que é de noite, justamente quando ele aparece. Na Ilha Kamabaka, Dragon está pensando no momento que o Shaka lhe disse que estava prestes a morrer e notem que aqui está de dia. Por que isso aqui é importante, galera? Vila Fuchsia, Ilha Okama, tudo está do mesmo lado do mundo, tudo está lá no paraíso. O sol nasce no leste, então é improvável que o paraíso tenha esses fusos horários com base em como está orientado. Então Oda fez questão de colocar Alice, a secretária, dando ênfase na informação de ser noite. Anotem aí, vai ser uma baita revelação. Capítulo 431, o Iceberg diz que quer transformar o Water 7 em um navio, então eu acho que ele já conseguiu. De volta à ilha de Egghead, Luffy se pergunta por que não há danos em Saturno, o que é interessante pra caramba. Lembrem que o Luffy já tem os domínios avançados de Haki, inclusive treinou para conseguir dar dano no Kaido, só que o Saturno não sofre nada. Então ele decide usar outra estratégia. Kizaru prepara e dispara um raio laser dos seus olhos, adorei esse poder, mas o Luffy se esquiva, então o Luffy dá um tapão no Kizaru e no Saturno juntos com suas mãos gigantes, usando um ataque muito forte chamado Gomu Gomu no Dao Symbol. É muito interessante, né? Lembre que algumas tripulações têm as suas próprias temáticas. Kaido com os jogos, Big Mom com a comida, Shanks com bebidas. E o clã D total pode ter uma temática com música e principalmente com baterias ou tambores. Temos a Ilha Drum, primeiro lugar que escutamos a vontade do D. Temos a doutora Kureha, que revelou que Roger não se chamava Gold, e sim Gold. Isso é interessante pra caramba, né? Você tem Marshall, que é uma marca de bateria, também ligado ao Marechal, que é o oficial que comanda uma banda marcial. Os tambores de Trafalgar são um ponto histórico e real na história. Barba Negra foi inspirado pelo pirata Barba Negra real, que já foi chamado de Drummond. E se você pegar o Drum aqui da ilha, como sendo até parte do D, você tem uma das combinações mais insanas
de nomes da série com o Roger, que é Gold Rum Roger. Ouro Rum, né? Tudo que um pirata mais quer. E eu acho bem interessante o Luffy usando aqui o Down Symbol, porque o Symbol são os pratos de uma bateria. O Oda ele não tá escolhendo esses nomes por acaso, tá? Ele tá deixando uma grande pista aí pra nós. Mas voltando ao Luffy, ele achata o Saturno e o Kizaru no formato de discos, no melhor estilo Toon Force e usa arremessa. Kizaru atinge o navio de guerra e vemos ele deitado e ofegante no navio. No entanto, Saturno voa de volta como um bumerangue e ataca o Luffy. Ele se esquiva do ataque e fica com raiva quando vê o Saturno nada ferido, se perguntando por que ele não está sofrendo nenhum dano depois de tudo que ele fez. Isso é realmente estranho. Luffy com esses golpes causou bons danos no Kaido, mesmo o Kizaru aqui, que apesar de estar mais se entregando por conta das suas escolhas, não voltou imediatamente depois das lutas, mas o Saturno simplesmente não sofre nenhum dano permanente. Se isso fosse resultado de uma habilidade de Akuma no Mi, ou se fosse causado por uma, pelo menos algum dano permanente já teria sido causado, considerando quão forte é o Haki do Luffy nesse ponto. Então tem uma explicação lógica para o motivo pelo qual eles não sofrem danos permanentes. Será que ele está transferindo esse dano para algum lugar? Ou será que, apesar do fato de todos poderem ver o toque e ouvi-lo, Saturno não está de fato presente? Ou talvez esse não seja seu corpo verdadeiro? Bonnie feriu ele com uma lâmina, mas o corte se fechou. Também é possível que o Saturno tenha feito a cirurgia da imortalidade e é assim que funciona agora a imortalidade do mundo de One Piece? Eu acho difícil, tá? A dinâmica das frutas não funcionam muito bem porque o usuário sacrifica, a fruta renasce em algum lugar e não funcionaria para todos os Gorosei ter imortalidade perene. Então muito possivelmente pode ser um poder ligado diretamente a Ibu, que é o centro de tudo. E eu gosto bastante, galera, que a grafia de Saturno em japonês pode ser a mesma para Satanás. Interessante pra caramba isso, né? Bom, Bonnie fez ele sangrar. Saturno apenas fez o sangue desaparecer e depois puxou a espada. O sangue era importante porque ilustrava a capacidade de regeneração e a ideia dos Gorosei serem satélites de Imu, ou pelo menos produtos do poder ou da fruta de Imu, se é que ela existe, ganham muito mais força. Lembrem, Egghead, esta é uma ilha do passado. Todos os Vegapunks fazendo parte da gravação, eles pretendiam revelar a verdade do seu mundo. Os 4 membros do Gorosei voltam a fazer contato com Saturno e o alertam. Não há tempo. Não podem permitir que o Vegapunk falhe ao mundo. E é então que o Saturno diz, ouçam meu chamado. Relâmpagos negros aparecem na ilha. Os fuzileiros navais que estão vendo o que está acontecendo nos navios de guerra estão em choque total. E no ápice de tudo, Saturno toca o chão e os 4 círculos mágicos gigantes aparecem ao seu redor. Enormes chamas negras surgem de círculos mágicos, o mesmo círculo ao qual Saturno surgiu em Egghead. As estrelas estão finalmente se alinhando e uau! Eu esperava que cada poder dos Gorosei fosse revelado separadamente, tá bom? Nos arcos seguintes, mas o Oda surpreendeu novamente. Mais ainda, pensa agora no propósito de Catarina Devon tocando Saturno e podendo copiar sua aparência, já que a dinâmica do Gorosei mudaria a partir desse ponto. Ela deve tentar roubar o tesouro sagrado de Mary Joyce, se transformando em Saturno para passar pelas defesas, tá bom? Transformar Hachinozu usando a imagem do Saturno não funciona. Por quê? Ele pode ser revogado a qualquer momento quando eles descobrirem que de fato foi feito por uma cópia, por um impostor. Mas eu acho que a parte importante aqui é mais uma vez o Gorosei se movendo pelo status quo que não pode ser quebrado. Não tem a ver com Nika estar presente. Eles sabem que o Saturno contra o Luffy está indo bem e ele está conseguindo conter, mas eles só começaram a aparecer depois que o Vegapunk iniciou a revelação dos segredos do mundo. De qualquer forma, eu acho realmente engraçado no círculo mágico do Saturno sendo invocado, porque o Saturno ele é inspirado num yokai, que é o Ushi Oni, e ele usa círculos mágicos que lembram bastante o ocultismo, o Goetia original, tá? Então não creio que os yokais são associados a esse tipo de círculos mágicos, o que coloca isso como sendo um poder à parte do yokai de Saturno, tá bom? O fato deles poderem convocar um ao outro torna muito interessante a ideia do círculo mágico e o funcionamento disso. Eu me pergunto, inclusive, como eles são conectados, né? É alguma tecnologia antiga ou algum tipo de poder novo? Um novo sistema de poder realmente baseado, talvez, em magia, em coisas ancestrais, em coisas que inclusive levaram à criação das Akumas no Mi? Será que é um poder tão antigo que o século perdido tentou replicar? Lembre que o século perdido ele é só uma fatia e há 800 anos. O mundo de One Piece
A primeira parte da linha temporal data de 5.000 anos atrás. Então o que aconteceu de 5.000 anos até 800 anos atrás? Muita coisa pode ter rolado nesse mundo, com a introdução de talvez poderes mágicos, ancestrais, e que Imu-sama tem controle agora e pode compartilhar com os Goroseis. E mais uma vez o Oda trazendo um pouco essa coisa do geocentrismo versus heliocentrismo, que era uma discussão real do nosso mundo bem no tempo de One Piece, mais ou menos em 1500. E é curioso porque os anciões têm nomes de planetas, deveriam orbitar o Sol, esses planetas, mas orbitam Imu-sama, que deve acabar representando a Terra, a Mãe Natureza, o ápice de poder desse mundo. Então é interessante porque deve ter rolado algum tipo de traição. Quem garante que os Gorosei, ou quem sabe os ancestrais, as famílias ligadas a eles, não fossem diretamente pessoas que trabalhavam com o Deus Sol do passado, e teve essa traição quando Imu puxou. E hoje não se pode falar mais no heliocentrismo, é tudo geocentrismo. O mundo é o centro do universo. Bom, as estrelas aqui se alinham, mas não para orbitar o Sol, e sim para ofuscar. Resta saber aí qual destino que vai prevalecer. Bom episódio, Oda estabelecendo alguns sistemas de poderes novos, tá bom? Que eu não acho que vai chegar nos nossos protagonistas, mas que vai ficar bem interessante a disputa disso contra os poderes de Akuma no Mi, e mais ainda com Haki. Luffy não causando dano no Saturno é simplesmente surreal, galera. O Luffy ele tá forte, ainda mais com o Haki dele. Então não tem como tirar o chapéu aí pro novo nível que o Oda tá estabelecendo, ó. Um nível acima dos Yonkous acabou de ser colocado no anime. E você, gostou desse episódio? Tem alguma teoria? Coloca aí nos comentários que eu adoro ler o que vocês pensam. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.